Olá, meu amigo, olá, meu aluno. Vamos estudar hoje o tema fiscalização de álcools e drogas no trânsito. Olha, o tema é polêmico, o tema é recorrente em prova de concurso, seja Polícia Rodoviária Federal, seja Detran, seja concursos municipais, você vai enfrentar esse tema. E aí, existe dois grandes artigos no Código de Trânsito Brasileiro, com infração gravíssima, agravada 10 vezes, aí quase R$ 3.000 de multa, suspensão por 12 meses. Tem dois grandes artigos que você tem que saber. Um pune a influência de álcool, o outro pune a recusa em participar da fiscalização. Então, olha que coisa radical. Se você se recusa a cumprir com o seu munus público, né? O que é isso? Você abrir mão da sua liberdade para que a coletividade fique segura, soprando um etilômetro, você vai ser autuado e seu veículo não vai seguir viagem. É bom lembrar que o artigo 1º, parágrafo 2º, diz que o trânsito seguro é um direito de todos e tem que ser assegurado pelos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, quando você se recusa a fazer o teste do etilômetro, você gera uma insegurança jurídica naquele relacionamento entre você, a via, você e os demais condutores. Aí o Estado vai intervir te tirando o direito de continuar prosseguindo a sua viagem de forma emergencial. Vai aplicar uma medida administrativa ali de retenção do veículo até que se apresente uma pessoa que sopre o etilômetro e possa seguir viagem com o seu veículo. Beleza? Então é basicamente isso. Existem algumas peculiaridades no tema, porque você pode comprovar com o exame de sangue, você pode comprovar com o etilômetro, pode ser comprovado também com um termo de constatação da embriaguez. É bem legal de você pensar sobre, né? E se você recusa, você pode ser autuado, ainda que não tenha tomado uma gota de álcool. Uma coisa é a influência do álcool, a outra coisa é não participar da fiscalização. Então, se você não quer participar, ainda que você nunca tenha bebido, você vai ser autuado por gerar insegurança no relacionamento com os demais condutores. Beleza? Não quer viver as regras do jogo, não conduza. Então vamos para o nosso curso de embriaguez. Vamos lá? Avançando aqui. Ó. A introdução diz que essa resolução que nós vamos estudar, a resolução 432, uma resolução antiga, continua valendo, resolução 432 do CONTRAN de 2012. Essa resolução continua válida e ela regulamenta alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro, que eu coloco na telinha para você aí. Artigo 65, fala da fiscalização do cachaça, o 65A, que fala da recusa, o 276 e o 277, que fala de procedimento na fiscalização, e o artigo 306, que é o crime do cachaça. Beleza? Então é legal de você enxergar esse dispositivo, porque se a questão for difícil, ele vai trabalhar a resolução combinada com os dispositivos. Beleza? Tranquilo? Bem, uma questão que já foi cobrada em prova, é legal você saber, essa atividade de fiscalizar a embriaguez, ela é uma atividade rotineira. A embriaguez é um fator de risco do trânsito, assim como o excesso de velocidade, e você tem que ter muita fiscalização sobre isso. Então, não existe fiscalizações eventuais. As fiscalizações de embriaguez são programadas de forma rotineira a fim de gerar a sensação de vigilância na sociedade. Tudo bem? Por isso que os estados têm a famosa Operação Lei Seca. Todo dia no Rio de Janeiro, entre 8 e 16 operações acontecendo aí pelo nosso Detran. Vamos lá, avançando aqui. Próximo slide.
Quais são os meios de prova? Olha, deixa eu só falar com você. O meio de prova padrão que você vai usar como prioridade é o etilômetro. Se o órgão tiver como possibilitar o exame de sangue, você pode ofertar o exame de sangue. Mas o fato de ele ir para o exame de sangue e você perceber que ele está com a capacidade alterada, na dúvida você autua. Na dúvida, você vai autuar o supostamente embriagado. Você tem que tirar aquele cara do cenário trânsito. É legal você pensar sobre isso e com maturidade. Agora, a prioridade é usar o etilômetro. Isso cai em prova. Qual é o exame prioritário? Etilômetro. Então, o etilômetro é o primeiro exame, beleza? Agora, não existe drogrômetro. Drogrômetro. Não existe o drogrômetro. Para droga é necessário o exame laboratorial. Quase que não sai o trava-língua aqui. Beleza? Então, o exame para álcool 0,1 é o que cai em prova, é o etilômetro. O sangue seria a segunda opção do álcool, beleza? E o exame laboratorial seria para você apurar drogas, que na prática acaba não acontecendo. Não tenho nada. Não tem etilômetro, o cara está completamente louco. O que que eu faço? Meu amigo, se o cara está completamente louco, termo de constatação da embriaguez. Tudo isso aqui é para você autuar, olha, tudo aquilo ali, todos esses exames, sangue, laboratorial, etilômetro, TCE, né, termo de constatação da embriaguez, tudo isso aqui é para você autuar com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui você está pegando o cara que ingeriu alguma coisa, está com influência de álcool e droga. Qualquer coisa diferente do zero, qualquer coisa acima do zero gera autuação. O cara não precisa estar louco no trânsito. Basta ele ter ingerido alguma coisa. Ah, mestre, mas ele fumou maconha tem 3 dias. Não, se ele fumou maconha 3 dias, ele vai ser autuado. Se for motorista profissional, se for categoria C, D ou E, quando ele fizer o toxicológico, pode ser que ele responda pelo fato de ter fumado maconha, mas a janela é de 90 dias. Beleza? Chama atenção que a janela é de 90 dias. Tudo bem? Olha, lembrando para você o que eu falei do exame de sangue, olha. Ele optou por fazer o sangue. A autuação não depende do resultado do exame, tudo bem? Porque se ele tem sinais, você vai autuar ele com base nos sinais, tranquilo? E aí os sinais você preenche o termo de constatação da embriaguez, vai ser contundente para aquele momento ali, tranquilo? Então vamos para o próximo slide. Etilômetro. O que é um etilômetro ajustado? Olha, é muito legal você saber que tem que ter segurança jurídica no teu relacionamento com o Estado. Imagina alguém te dar um etilômetro descalibrado para você soprar. Diz que você está bêbado sem estar bêbado. Então, existem requisitos nesse aparelho. E é legal você saber que todo equipamento que mede erra. Então, você sopra e te dá existe uma tolerância para que você não seja autuado. Beleza? Então, se você soprar dá até 0,04, tem sempre 2 casas decimais no etilômetro, você não será autuado, porque existe um erro de 0,04. Assim, para valores baixos. Quanto maior o valor, maior o erro. Mas até o índice do crime, o erro continua sendo 0,04. Você já vai entender isso aqui na tela. Olha, quando você pega o equipamento, que é o etilômetro, vamos colocar aqui o etilômetro, um biquinho para você soprar, tem um display aqui
que vai te dar a chamada medição considerada. Quando você pega o auto de infração, o AIT, o que vai gerar, aqui você vai ter a medição realizada. Só que na hora de você autuar, você vai olhar para a medição considerada. Quando você pega a medição realizada e tira 0,04, você acha a medição considerada. A considerada, o menor valor da considerada para gerar autuação tem que ser acima, maior ou igual, tá? 0,01. Então, a realizada tem que ser sempre acima, maior ou igual a 0,05. Você consegue captar. Dá uma refletida sobre... Ficou atrás do vídeo, né? Vou botar aqui para você. A realizada tem que ser maior ou igual a 0,05. Você, quando pega isso e subtrai do erro do equipamento, você acha aqui. Então, a medição considerada para efeitos de autuação, o valor considerado é o que você realizou no etilômetro menos o erro máximo admissível. Bem, então aqui está a continha aí para você. O equipamento tem que ter um modelo aprovado pelo Inmetro, tem que ter uma verificação metrológica dizendo, olha, equipamento está ok, tranquilo. E é legal você saber que esse 0,04 não é tolerância de consumo, mas é apenas um ajuste técnico do aparelho. Vou repetir para você. Isso é bem legal de você pensar. O equipamento tem uma tolerância de 0,04. Isso está certo? Tá certo. Só que você tem que entender que isso não é tolerância de consumo. Isso é apenas um ajuste de equipamentos que erram, que medem, e não mede tão precisamente. A tolerância para consumo é zero. Significa que se você consumir, vai dar 0,05 ou mais nesse equipamento que erra. E aí vai considerar esse valor menos 0,04. Beleza? Conseguiu captar? Então aqui, vou botar na tela de novo. Qualquer valor positivo do álcool gera autuação. Qualquer valor acima de 0,01 na medição considerada para efeitos de autuação. Então, se der 0,07, você subtrai, considera 0,3. Se der 0,9, você subtrai, considera isso. Como deu mais de 1, você vai autuar com fundamento no artigo 65. Se você acha 0,38, você vai considerar 0,34. Acima de 0,30, e aqui o tema já fica mais pesado, quando você está acima de 0,30, você não está mais sob influência de álcool. Você está com a capacidade supostamente alterada. E aí o crime subsiste. É legal você saber que o crime da embriaguez é um crime de perigo abstrato. Ainda que você dirija aparentemente bem, presume-se que dentro de você tenha 500 demônios capazes de matar pessoas na rua. E a única forma de te exorcizar é te prendendo. Então, é importante você saber que é um crime de perigo abstrato. Você não precisa fazer merda no trânsito. Se você tiver esse índice altíssimo, você vai ser preso. O que se prega normalmente aí nos grupos dos amigos passou na lei seca, não faça, não sopre. Porque se você soprar e der acima de 0,30, você vai ser preso. Então, o que você tem que fazer? Se recusar. É isso que os colegas dizem. O que o colega que diz isso não aprendeu? A recusa por si só não é livramento de ser enquadrado no crime. Porque se você se recusar e tiver com sinais de embriaguez, pelo menos 2, vai ser feito um termo de constatação, que é uma perícia local feita pelo agente, a ser referendada pelo perito criminal. Você vai responder pelo crime. Você vai ser conduzido para a delegacia. Beleza? Então, o crime está aí acima de 0,30 e na hora que você mede 0,34. Beleza? Vamos para a próxima tela aqui. Sinais. Então, vamos lá.
exame clínico com laudo médico, constatação feita pelo agente de trânsito. Olha, essa constatação feita pelo agente de trânsito é o termo de constatação da embriaguez. Exame clínico com laudo médico, a gente pode entender como exame pericial. Então, tanto uma coisa quanto outra fundamenta uma autuação. Você não tem termo de constatação da embriaguez, você não tem etilômetro, você pode pegar o cara e conduzir atrás de um laudo médico. Qual o problema da condução? Você dá tempo de ele sair daquele estado de louco. E para que ele seja preso, ele tem que estar doido. Ele tem que estar com a capacidade alterada. Então, se ele chega bem, muito provavelmente o perito fala, não, o cara está tranquilo, beleza? Então, é bem legal de você saber que o laudo médico é uma saída. Mas que você não precisa tomar essa saída. Porque o TCE também pode ser substituído pelo campo observações do auto de infração de trânsito. No auto de infração de trânsito, na parte inferior dele tem o campo observações. Você pode colocar ali fala mansa, olhos vermelhos, está desequilibrando, tudo aquilo, né, aqueles sintomas que são possíveis de você descrever uma embriaguez, você pode colocar. Então é legal você saber que o TCE pode ser substituído pelo campo observação do auto. Mas o laudo pericial também dá robustez na autuação. O laudo pericial é contundente para um processo criminal. Para um processo de trânsito, basta a declaração do agente. Infração do artigo 165. Né? O artigo 165 é aquele que fala da influência de álcool. Né? É qualquer valor diferente do zero, beleza? Então você tem etilômetro acima de 0,05, esse 0,05 é a medição realizada, né, que no valor considerado é qualquer valor acima de 0,1. Você pode autuar pelo TCE, pelo AIT, já falei para você, pelo campo observações do AIT, ou exame de sangue. Isso aqui são as formas que você tem de autuar com fundamento no artigo 165. Olha, você tem que tomar cuidado com isso aqui, olha. O termo de constatação da embriaguez, que é um checklist em que você vai descrever o que você está vendo, se tiver dois sinais do bêbado, você autua com base no artigo 65. Mas você tem que ter dois sinais ou mais. Apenas um único sinal não é suficiente. Então, se tiver mais de dois sinais, você tem que enquadrar no artigo 65. Você não pode enquadrar no artigo da recusa, porque ele fez o exame feito por você. Tranquilo? Tranquilo? Para que o etilômetro seja considerado crime, a medição realizada tem que dar maior que 0,34 e o valor considerado acima de 0,30. Foi? Então reflita aí no que for necessário para você avançar. Artigo 65A, que é o da recusa, é legal você ver que a resolução só trata disso, né? Quando é o 65, quando é o 65A e quais são os exames a se fazer. Ainda que você ache repetitivo, é isso. É isso que cai na sua prova. Então, tem a recusa, a penalidade é a mesma do artigo 65, que é a suspensão por 12 meses. A infração é gravíssima vezes 10, lembrando que a gravíssima você paga R$ 293,53. Beleza? Agora, quando você fala da recusa, é legal você entender que a recusa é uma manifestação inequívoca. Você deixa o agente de trânsito na certeza que você não quer participar. Então, é uma manifestação inequívoca. Olha bem, 165A, pergunta difícil de prova. O cara se recusa, mas não bebeu. Você sabe pela história que ele não bebeu.
autua ou não autua? Autua porque ele recusou. É a não participação que gera a autuação. Então, a recusa pura e simples, 165. Se ele recusa, mas tem 2 sinais, você tem o termo de constatação da embriaguez, você vai autuar no artigo 165, beleza? Olha que coisa interessante que acontece muito. Tem cara que finge que sopra, simula o sopro. Olha que está no seu material, olha. A simulação do sopro é recusa, porque ele não quis participar do teste, beleza? E aí lá no campo observação você coloca o que aconteceu. Vamos lá? Crime de trânsito. Exame 0,6 decigrama por litro de sangue. Medição realizada 0,34. Isso aqui significa alteração da capacidade psicomotora, beleza? É assim, em regra, que você constata o crime. Mas você pode fazer isso através de TCE, através do campo observação do AIT ou através do perito, que seriam esses exames laboratoriais, beleza? Eu estou falando só de álcool, né? A droga, você faz o exame laboratorial, deu capacidade alterada, você vai empurrar o cara no crime também, beleza? E aí, como a gente está falando de crime, né, a prova testemunhal, ela é contundente para robustecer a investigação criminal. Aí o aluno fala assim, mestre, vídeo, testemunha, tudo isso é importante? Então, só para robustecer o auto de infração e o inquérito policial. Você não autua com base em testemunha. Você não autua com fundamentação no vídeo. O que faz você autuar, em regra, é o etilômetro. O que faz você autuar é o termo de constatação da embriaguez. O que faz você autuar é a recusa. A testemunha e o vídeo entra como prova complementar, tanto na parte administrativa quanto na parte penal. Acompanha aí. Elementos obrigatórios no auto de infração. Quando a gente fala de auto de infração, elementos obrigatórios, você lembra do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai te falar local, data, hora, placa, marca, espécie, a tipificação, a assinatura do agente, né? Sempre que possível, quando você abordar, você tem que ter a assinatura do condutor, identificação do órgão ou entidade. Saber o artigo 280 é importante para a prova. Agora, se a infração for de embriaguez, você tem que ter os dados, né? A medição realizada e o valor considerado para efeito de autuação. Então, os exames realizados, ele tem que estar lá, tranquilo? A identificação de testemunha, vídeos, fotos, né, e os dados da recusa, né, isso aqui são facultativos. Né, é apenas para robustecer. Então, obrigatório aqui são os dados do etilômetro, tudo bem? O TCE, ele pode estar à parte, né? Ou você autua com base no campo observação do auto de infração. Se tiver algum outro exame que fez você chegar na autuação, você pode mencionar nesse auto de infração. Vamos lá? Artigo 9. O veículo, o condutor está embriagado. O que você faz com o veículo? Qual é a medida emergencial que você, agente de trânsito, vai fazer na hora? Retenção do veículo até aparecer uma pessoa habilitada. Se não houver, o veículo vai para o depósito. Até aí você sabe. O que tem errado na resolução? Ele fala de CNH recolhida. Você não recolhe mais CNH em lei seca. A CNH só é recolhida quando o condutor está suspenso ou cassado. O recolhimento não é mais de papel. É apenas um recolhimento virtual, uma restrição que você coloca no RENASH. Só o suspenso e o cassado. Bêbado não tem mais
CNH recolhida. Responde a processo de suspensão. Beleza? Olha que coisa radical. É obrigatório exame de alcoolemia no morto. No morto, vítima fatal de acidente de trânsito tem que fazer exame de alcoolemia. Isso é importantíssimo, porque tem um fundo civil, tem um fundo estatístico para o trânsito. Qual é a influência do álcool nos acidentes de trânsito? Qual é a influência do álcool nas mortes do trânsito? O álcool é considerado um fator de risco, então tem que ser apurado com extremo rigor. Então, vítima fatal faz o exame. Evidente que você não vai fazer no morto o etilômetro. Você não vai fazer o cara soprar. Vai pisar no tórax do morto? Tem aluno que pergunta isso. Você vai fazer com o morto? Você vai pegar uma matriz biológica possível, né? Líquido da medula, sangue, o que tiver disponível, você faz. Quem faz? É o agente de trânsito? Não. Isso é feito no IML. Beleza? Tranquilo? Então, já caiu em prova da Polícia Rodoviária Federal e do Detran do Rio de Janeiro. Vítima fatal tem que fazer exame de alcoolemia. Bem, já que você virou doutor no tema, vamos responder a 10 questões sobre o tema. O condutor pode ser multado por se recusar a fazer o teste do bafômetro só pela recusa, mesmo que não tenha sinais? Sim, artigo 65A. As mesmas penalidades. Beleza? Olha a resposta aí no seu material. Sim. Olha a próxima. Se houver recusa e o agente preencheu o TCE com 2 sinais, se ele preencheu e tem 2 sinais ou mais, você não autua pela recusa, você autua pela influência do álcool. É o artigo 165. Olha a resposta aí. Beleza? Beleza? Recusa pura tem TCE 165A. Recusa com sinal 165. Isso está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985. Um único sinal, você pode autuar? O cara só tem um sinal. Não, tem que ter 2 sinais de embriaguez, beleza? Qual é o valor mínimo do etilômetro para gerar a autuação? No etilômetro é 0,05, beleza? Você vai subtrair de 0,04, vai dar a primeira unidade acima do 1. Então, no etilômetro, a medição realizada está aqui e o valor considerado para autuar está aqui embaixo, beleza? E qual valor configura crime de trânsito no etilômetro? O valor realizado ou medição realizada 0,34, subtrai do erro 0,04, o valor considerado 0,30, isso é alteração da capacidade psicomotora. E qual o valor configura crime, né? É possível caracterizar crime sem o bafômetro? Claro, né? Se você tiver o termo de constatação da embriaguez, é possível, né? O exame do perito também é contundente, né? E aí você usa testemunha e vídeo para robustecer a sua prova. O exame de alcoolemia é obrigatório em todas as vítimas fatais do acidente? Sim, né? Fins estatísticos. 8. Anota aí, olha. Qual a diferença entre 165, é o cara que está sob influência, e o artigo 165A é o cara que está na recusa com influência ou não do álcool. Se recusou, toma. Beleza? 9. A PRF pode autuar sem abordagem em alcoolemia por vídeo OCR? Não. Fiscalização da embriaguez tem que ter abordagem. O que deve constar no auto de infração no caso do etilômetro? Olha, a coisa mais importante é as medições realizadas, a medição considerada. Elas devem estar expressas lá no etilômetro. Beleza? E os dados do etilômetro, né? Os dados do etilômetro devem constar, beleza? Tá aí, marca, modelo e número de série deve constar. Isso é muito importante você saber. E aí, meu amigo, nós terminamos a nossa aula da resolução 432 do CONTRAN. Pô, mestre, achei muito fácil. Que bom, porque é fácil mesmo. Trânsito é muito fácil.
mas você tem a informação ou não tem a informação. Se você está comigo, você tem. E se você está sem mim, pode ser que você não tenha. Beleza? Um abraço. Ó, oficina concurso é o local da sua aprovação. Um abraço.